Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Retomando as atividades presenciais novamente, né? Dentro dessas mudanças aí. Agradecer o honroso convite de vocês para a gente falar um pouco na tarde de hoje sobre o Espiritismo e os novos tempos. Esse é um trabalho que eu venho refletindo em torno dele, em torno do movimento espírita, do ser espírita. Esse trabalho surge de uma reflexão que eu venho fazendo já há algum tempo. Sou espírita e daí? Em que ser espírita muda a minha vida, muda a minha relação com o mundo, muda a minha relação com as pessoas. E a partir dessas reflexões eu fiz uma espécie de análise comparada entre o mundo do século XXI, que é quando eu comecei a pensar essas coisas, e o mundo do século XIX, quando os espíritos começam a trazer essas ideias, considerando uma informação que está contida de forma diluída na obra, que é o fato de que, para que o espiritismo surgisse, foi necessário que toda uma ambiência, todo o desenvolvimento cultural, social, tivesse posto no planeta, que nós tivéssemos alcançado um grau de maturidade, pelo menos os que moravam ali pela Europa, por aquelas regiões dos Estados Unidos, em algumas partes do planeta, tivesse alcançado um grau de maturidade psicológica, de um certo nível de coletividade, para que aquelas ideias pudessem encontrar espaço. Porque, na verdade, as ideias e a presença e a comunicação dos seres do outro lado da vida, ela sempre existiu. De uma forma geral, está no nosso inconsciente coletivo, está na nossa memória ancestral, está no templo de Delfos, está nos oráculos, está nas pitonisas, está nos brahmanes, essa comunicação com quem está do lado de lá. Só que até então nós não tínhamos uma noção de que quem estava do lado de lá éramos nós que estamos do lado de cá e que fomos para lá carregando vontades, valores, desejos, sonhos, aspirações. Se a gente pensar como o hinduísmo concebia o renascimento, como o budismo passou a conceber e como nós o concebemos hoje a partir das ideias espíritas, nós vamos perceber que há um burilamento das mesmas ideias que vão surgindo com a mesma roupagem, ou aliás, com nova roupagem. E aí, olhando a Revista Espírita de 1863, Kardec vai fazer uma discussão justamente em torno disso, porque ele é questionado: o que o Espiritismo está trazendo de novo para a humanidade? Que novidade é essa? Que coisa nova é essa? Ele está dizendo que já foi dito antes. Para que essas ideias? E o Kardec vai dizer mais ou menos que, estou falando mais ou menos, estou fazendo a interpretação minha do texto, ele vai dizer que à medida que você vai propagando a ideia, repetindo, que outros vão falando sobre ela, que outros vão concordando e vão replicando, você vai fortalecendo aqueles conceitos e você vai sedimentando conhecimentos na cabeça das pessoas que vão ajudando a impulsionar as transformações. E aí, quando eu olho para o nosso século XXI, e quando eu estava começando a pensar nessa palestra, foi quando lançaram o telescópio James Webb, no final do ano passado, mais ou menos perto do Natal, e recentemente, anteontem, um pouco mais, começaram a surgir as primeiras fotografias. E essas fotografias meio que limparam o céu. A gente olha para o céu e vê um monte de estrelas, aparentemente, né? Só que a gente está vendo uma luz do passado, que foi emitida há bilhões de anos-luz e que hoje está impactando a nossa retina. Quando você usa o telescópio como robô, que amplia, e usa um outro que amplia mais de 100 mil vezes a imagem do anterior, é como se você apagasse aquela luz, porque ele vai, é como se a imagem, o olhar andasse em direção à imagem. Então é como se o nosso olhar viajasse milhões de anos-luz à frente
para enxergar uma imagem que está sendo projetada e que ainda não chegou. Olha que coisa maluca. A luz que não chegou nos nossos olhos já está sendo vista por olhos eletrônicos que estão enxergando aquele brilho que está sendo produzido há bilhões de anos-luz. Ou seja, quando os nossos tataravós estiverem aqui, eles vão enxergar o brilho que o telescópio está vendo agora. E isso me encanta porque, assim, tem um mundo de coisas que a gente não enxerga. E a gente se acha. A gente acha que nós somos o tocadinho mais crocante do pacotinho. O biscoitinho mais saboroso da mesa. Aí eu estava refletindo em torno disso e fui olhar pensando sobre os microscópios. Aí eu, olhando sobre isso, vi que os japoneses desenvolveram um microscópio ultra sofisticado que conseguem ver durante alguns segundos o átomo. Aí os americanos da Universidade de Cornell, chateados com o avanço dos japoneses, desenvolveram um microscópio mais sofisticado ainda, que emite um feixe de luz sobre o átomo e que, com inteligência artificial, antes desse átomo mudar de lugar, ele fotografa. Olha que coisa de doido. Porque eu não sei se você sabe, a luz, vocês sabem, não estou brincando, o fóton é uma partícula. Então, se você pensar no fóton como se fosse uma pequenina pedra, e você tivesse um desenho no chão, tipo aqueles Feng Shui, todo bem desenhadinho, mas para fotografar o Feng Shui você tem que jogar aquelas pedras. No momento que você joga a pedra, ela, ao bater no Feng Shui, ela altera a imagem. Não altera? Sim ou não? Sim. Então como é que eu vou conseguir fotografar algo que vai se mover no momento que eu tocar? Aí o cientista desenvolveu, que bicho danado esse cientista, desenvolveram uma tecnologia que, ao invés do fóton bater no átomo, ele passa por cima do átomo e ele fotografa antes de bater. Então ele passa por cima antes de bater. E aí os camaradas conseguiram fotografar o átomo com todas as suas combinações eletrônicas, só que ainda não consegue ser em 3D. Conseguiram fotografar em 2D. Aí você diz assim, rapaz, nós avançamos na direção do infinitamente pequeno. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu aprendi prótons, elétrons e nêutrons. E eu achava que era o óculos Borogodó. Aprendi que tinha o fóton, aprendi isso, aprendi aquilo. Aí quando eu cheguei na faculdade, aí o cara falou, não, sei que você aprendeu, é coisa de pré-primário. Tem bósons, leptons, mesons, quarks. Pô, gente, então quer dizer que o próton não é... Não, o próton é uma partícula composta de outras partículas elementares. Aí o camarada falou assim, rapaz, então quer dizer que para além do átomo tem mais coisa? Tem. E quando eu olho para o céu tem muito mais coisa? Tem. Aí a gente para e pensa o quanto o pensamento científico avançou, o quanto o conhecimento da psicologia, da medicina, da astrofísica avançaram em pouco mais de 160 anos, e o quanto nós espíritas precisamos beber nessas fontes de aprendizagem para trazer para nós, no nosso campo de discussão, no nosso campo de conhecimento. Porque o espiritismo, quando surge, ele surge com uma proposta de ser um novo campo do conhecimento. E o que é um campo do conhecimento? É um grupo de seres, de cientistas, de pesquisadores, de estudiosos, que vai estudar um objeto que ninguém está estudando. Qual é o objeto que o espiritismo se propõe a estudar? O outro mundo. A existência de um plano espiritual, ou a existência de uma outra dimensão. E que consequências a existência dessa dimensão tem na nossa existência? Que correlações existem esses dois mundos? Que leis regem do lado de lá? Como é que eles interagem? Como funcionam essas trocas? Como ocorre essa influência recíproca? Porque é fácil a gente olhar a questão 459, que eu sei que vocês sabem de cor, né? Não estou lembrando de cor dela? Lembraram? Qual o grau de influência dos espíritos sobre nossas vidas? De ordinário,
é a tradução de Guilhom ou a Evandro Noleto, muito frequentemente, são eles que nos dirigem. Então, falando da influência oculta, não é a influência da mediunidade. Então, essa influência oculta, pensem aí, vamos nos transpor aqui para 1850, 1852, 53, lá na Europa. Começa uma invasão organizada nas tais das mesas girantes. E isso começa a trazer uma reflexão em torno do fenômeno, mais ativamente do que ocorria antes. Isso tem um impacto forte na forma de compreender a existência. Por isso que Kardec, da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos, vai colocar no livro filosofia espiritualista, porque era uma filosofia racional, não era um espiritualismo místico, era um espiritualismo racional. O Marcelo Bulão, que é um pesquisador brasileiro que fez um trabalho sobre o método experimental de Allan Kardec, ele vai dizer que Kardec participou de pelo menos 13 sociedades científicas, dos mais diversos tipos. Isso as que estão catalogadas, que ele conseguiu documentar, fora as que são citadas como ele era participante, não foram encontradas provas objetivas dessa participação. Então, foi esse sujeito, que era um pesquisador, que conhecia a Bíblia, porque ele estudou com Pestalozzi, e o ensino era todo baseado nos livros sagrados, etc. A pessoa tinha que aprender isso, assim como Charcot, assim como Freud, assim como Nietzsche, assim como Leibniz, assim como Spinoza, assim como Schopenhauer. Todo mundo estudou na Bíblia, porque se não estudasse a Bíblia, não ia para a escola, né? Você acha? Aí o que vai acontecer nesse período? Você vai ter na Europa uma explosão, que depois Kardec vai relatar no livro A Gênese, que ele vai dizer o seguinte: você tem uma revelação divina, uma mensagem trazida pelos espíritos e uma experimentação realizada pelos homens. Porque os espíritos não chegaram aqui e saíram dizendo: olha, funciona assim, funciona assim, funciona assim, funciona assim, é assim, tá certo, né? Olha, professora Minerva, é assim que funciona tudo. Não. Eles chegaram e disseram assim: professora, o espírito está aqui se comunicando com a senhora. Quem vai tirar as conclusões é a senhora. São vocês que vão olhar o fenômeno e vão interpretar o que está acontecendo. É só vocês pegarem a Gênese e vocês vão ver lá o Kardec dizendo isso. Os espíritos não nos disseram como eram as reações, como eram os comportamentos dos espíritos desencarnados. Nós é que fomos observando o fenômeno, trabalhando em cima dele e percebendo o que estava acontecendo lá. Esse processo me leva sempre a uma reflexão sobre os desafios que nós espíritas precisamos enfrentar para dar seguimento e desenvolvimento da doutrina espírita do século XXI. Porque, como eu gosto de dizer, a codificação, ela não é uma obra fechada, ela é uma obra aberta. Aberta no sentido seguinte: eu gosto da expressão de um filósofo matemático americano, Whitehead, que ele diz o seguinte: toda a filosofia ocidental são notas de rodapé das obras de Platão. O Alfred Norton Whitehead. E eu costumo dizer, fiz uma paráfrase dizendo o seguinte: toda a literatura espírita são notas de rodapé da codificação. O que é uma nota de rodapé? É uma forma que o pesquisador, desses chatos, gostam, de detalhistas, de explicar os conceitos que estão sintetizados na fase anterior. Então, quando a gente pega André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno, Joana e outros autores, Ramé, pode escolher os autores que vocês quiserem, eles precisam ser lidos tendo como referência a fonte de onde eles estão bebendo. E isso precisa ser colocado em contraponto com a racionalidade que a doutrina traz. Você pode ler qualquer livro, mas você precisa ler sabendo que a base fundamental está na qualificação. E aí o que acontece muitas vezes? A gente esquece a qualificação e fica com o livro.
André Luiz falou, Emmanuel falou, não sei quem falou, Beltrano falou. Claro, cada um tem seu brilho, sua dimensão autoral no processo. Mas a questão fundamental é, quando os espíritos estiveram aqui, eles encontraram esse sujeito, o Hipólito Leon, e trabalharam com esse sujeito. Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Em 15 anos, ele saiu do zero às obras da qualificação. Depois desencarnou. E, por incrível que pareça, ele desencarnou e o movimento espírita o abandonou. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, do ponto de vista do estudo da ciência espírita. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionava da seguinte maneira: a maioria de vocês não lembra, já estiveram lá, mas estão esquecidos. Eles se reuniam, convocavam os mentores, Erasto, São Luís, Santo Agostinho e outros, pegavam as matérias de jornal, as coisas que interessavam para eles, e diziam assim: o espírito Emílio Pial desencarnou de forma trágica lá na Bahia. Vamos convidar ele para vir aqui para explicar como é que foi isso? Aí Erasto dizia: pode chamar, ou então não, hoje não, semana que vem, mês que vem. E o espírito vinha e trazia a sua comunicação. Hoje a gente está no movimento espírita e essa dimensão experimental da pesquisa espirítica, ela está um pouco afastada dos nossos trabalhos. Ela está afastada por um motivo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas o que foi acontecendo no processo de desenvolvimento do espiritismo? Ele foi perdendo força na Europa, a partir da morte de Kardec. Teve aí a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Antes disso teve a invasão da Prússia, teve as brigas lá dos alemães prussianos com os franceses, em 1870, 71, por aí assim. A Comuna de Paris, que acabou complicando a vida dele lá, igual deve estar acontecendo agora na Ucrânia. Pensei os centros espíritas da Ucrânia, como é que eles estão desorganizados, né? Porque deve ser organizado por brasileiros, se mandaram de lá. Então, com razão, né? Vai ficar esperando bomba. Eu sou imortal, porque deixar a bomba vir, entendeu? Antes da bomba chegar, deixa eu voltar e tal. Feito esse parênteses, aí o que aconteceu? Ele foi se enfraquecendo na Europa e surge no Brasil. Quando ele surge no Brasil, ele adquire um viés, uma vertente fortemente religiosa. Se nós nos lembrarmos da questão 459 do Livro dos Espíritos, que está dizendo o quê? De ordinário são eles que nos dirigem. Então nós estamos sob a influência de espíritos, de alguma forma, inconscientemente. Aí quando fazendo essas reflexões, vocês podem estar percebendo que são de gente meio maluca, sem que fazer, que podia estar fazendo a caridade, podia estar ajudando um próximo, não está indo no centro, aprendendo as coisas no bazar, mas fica sentado lendo e pensando nessas maluquices. Aí eu cheguei lá na revista de 1863 e Kardec começa dizendo assim: tempo de luta. E ele vai dizer que o espiritismo vai enfrentar 6 momentos no seu processo de desenvolvimento. Um primeiro momento, que é o momento da curiosidade, quando o fenômeno vai despertar as pessoas para o que está acontecendo. Que inteligências são essas? Quem são esses seres? Que tipo de comunicação eles trazem? Como é que isso acontece? O segundo momento é o momento filosófico, que surge com a publicação de O Livro dos Espíritos e das demais obras da qualificação. O terceiro momento seria o momento de luta, que ele vai caracterizar como o Alto de Barcelona, que segundo ele mesmo vai dizer, foi um balde de água fria na cabeça dele, onde ele sentiu vontade de largar tudo. E o folclore diz que quando ele estava pensando em desistir, bate na porta dele uma médium e entrega um bilhetinho para ele. E aí você está lá na Revista Espírita também isso publicado. E o Espírito diz mais ou menos assim: a tarefa será cheia de dificuldades. Vocês vão encontrar muitas pedras e muitos obstáculos, a luta será árdua, mas aqueles que perseverarem vencerão. E aí o Kardec continua dizendo que depois do período de luta você teria o período religioso,
Desse período religioso adviria uma fase intermediária de aperfeiçoamento, que ele não explica muito bem o que seria isso, e a sexta etapa, que seria a etapa da regeneração social, que seria o momento em que aquelas pessoas conscientes de que são espíritos, compreendendo que fora da caridade não há salvação, percebendo que são espíritos, independentemente da religião A, B, C, D, E, F. Por isso que o espiritismo surge como um campo do conhecimento. Então, você pode ser budista, católico, ateu, judeu, você é espírito. Você é espírito, simples assim. E aí, antes de prosseguir falando sobre essas seis etapas, eu faço um parênteses para lembrar a vocês que vocês estão frequentando o estudo do curso básico, mas estão esquecendo. Kardec começa o livro dos médiuns, no primeiro capítulo está dito lá, há espíritos. A pergunta: há espíritos? E ele aí vai desenvolver toda uma série de conceitos em torno dessa ideia. Se há, veja o método científico aplicado. Pode ser que não haja, mas se há, como é que isso acontece? Como é que se comunicam? Como é que essas comunicações influenciam? Como é que elas se desenvolvem? Como é que elas crescem? Como passam? Mas aí, quando você chega lá no capítulo 3º, ele vai e diz assim: na doutrina espírita, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Aí eu parei e falei assim: mas rapaz, como assim? Se eu gosto tanto da mediunidade, eu gosto tanto de ver o santo, agora está filmando, eu não posso fazer um teatrinho aqui, né? Fica filmado para sempre, né? Homens e filhos. Né? Né? Aí eu gosto tanto do meu irmão em casa, do que deixa eu tocar o passo, não. Aí ele vai dizer assim: a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. O verdadeiro objetivo da doutrina espírita é nos ajudar a compreender a imortalidade da alma. É o fato de você ser espírito, e não o fato de você, como espírito, se comunicar. Não é o fenômeno espírita que é o foco da doutrina. O foco da doutrina é você compreender que o fenômeno existe, que o fenômeno acontece, que a comunicação acontece, que o santo baixa, como a gente fala aqui na Bahia, porque você é espírito. E que eu sou espírito, que ela é espírito, que você não assusta, não. Esse corpinho lindo que você está transportando, você com essa blusa azul aí bonitona, que um dia vai para a sepultura, é mais ou menos parecido com uma roupa, só que é uma roupa diferente. É uma roupa que está costurada em você, átomo a átomo, molécula a molécula, partícula a partícula, e que só tem vida porque você está dentro dela. Na hora que você sair dela, ou que a parte orgânica dela parar de funcionar e você vai se picar daí, se mandar daí, ela morre. Esse é o sentido. Olha que coisa interessantíssima de você pensar. Eu sou espírito, dando um passeio por aqui, ora como homem, ora como mulher, ora mais inteligente, ora mais moco, ora em um país, ora em outro, ora em uma situação, ora em outra, experimentando as possibilidades de não existir, na busca dessa construção, dessa felicidade, botando essa morosidade para fora, aumentando a minha complexidade, aprendendo que sou espírito, aprendendo a interagir, aprendendo a ser inclusivo, aprendendo a ser amoroso. É isso, para isso que a doutrina está aqui. Aí o Kardec diz, feito esse parênteses, aí o Kardec diz assim: nós vamos superar a fase de luta, nós vamos superar a fase religiosa e vamos entrar no século XX dentro de uma regeneração. Aí tem uns livros que eu acho bastante interessantes, há alguns meses atrás, ano passado eu estava falando com o Mireia sobre eles.
transição planetária, lembra disso que a gente estava conversando sobre essas obras? Regeneração e outros livros. E aí eu me lembro lá do século XIX, Leon Denis, Problema do Ser e Destino da Dor. Tem uma sombra pairando por aí. O século XXI, o século XX vai ser um século de mudança. Porém, Allan Kardec e aqueles que estavam lá escreveram e não leram profundamente o que eles mesmos tinham escrito. Porque quando você pega a codificação, aí a gente vai ver lá, quer dizer, o orgulho e o egoísmo são duas chagas que podem atrasar os processos. E aí o que foi que aconteceu? Ele desencarna, Kardec, a sociedade parisiense se desorganiza, o movimento espírita mergulha, e se a gente prestar atenção nisso, olhando como de cima a cena, no Brasil, em 1873, 74, lá no Rio de Janeiro, aqui na Bahia com o Olímpio Teres de Menezes, o que começa a acontecer? Aquilo que está morrendo lá, começa a florescer aqui. Lá pelas barrancas de Minas Gerais, um sujeito de onde você nem imaginaria que poderia surgir, começa a psicografar, e essa figura é ninguém mais, ninguém menos do que Chico Xavier. Vocês imaginam aí, esses espíritos como são inteligentes e perspicazes. Vocês já foram em Morro de São Paulo? Sabe onde fica ali? Desculpa, Morro de São Paulo, Mata de São João? Sim. Sabe onde é Mata de São João? É longe, né? Não, Praia do Forte, aquela região ali, é um pouco longe daqui, não é um pouco longe? Hoje. Mas você talvez ache que não. Imagina isso aí, 1870. Imagina em 1870 um sujeito ou um grupo de pessoas lá em Mata de São João funda o primeiro grupo espírita do Brasil. Mais ou menos nesse mesmo período, no Rio de Janeiro, as obras que vinham de lá em francês começam a ser traduzidas para o português, e de repente, como se fosse um rastilho de pólvora, em pouco mais de 30 anos a Federação Espírita Brasileira desemboca. Não só desemboca, como começam as confusões, né? Porque a gente gosta dessas coisas, né? Multiplicar centro espírita, né? Multiplicar movimento. São Paulo, mesmo não bastasse ter a Federação Espírita de São Paulo, tem a União da Sociedade Espírita de São Paulo, fundada pelo mesmo camarada, Edgar Armon. Aí você vai ter, o que acontece? Presta atenção, do ponto de vista científico do processo, da questão 459 do Livro dos Espíritos. Está percebendo, Camille? Os Espíritos estão nem aí para nós. Eles pegam uma ali e falam, você é comadre. Eu não quero não, mas você não consegue desistir. Mas eu não quero não, eu sou psicólogo, eu sou... E aí eu fui fazer uma palestra no lugar. E aí quando eu cheguei, o dirigente falou assim, não, porque eu quero dar uma palavra antes, que a gente precisa resolver os problemas aqui, não sei o quê. Aí sentou assim, eu fui aqui do lado, ele começou, olha meus irmãos, nós temos que fazer isso, temos que resolver aquilo, temos que fazer não sei o que lá, temos que fazer não sei o que lá. Aí a pouco ele foi mudando, a fisionomia foi se modificando, os gestos dele começaram a ficar mais contidos, a voz começou a ficar mais embargada. Quando eu olhei para o lado tinha dois, e eu não sou médico, eu vi o guia e ele. E aí o guia começou a falar, e começou a dizer como é que era, como é que deveria ser, que era todo mundo criança, bebezinho nas fraldas, achando que era gente muito sabida, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi contando as histórias, interessava para ele lá no ambiente. Algumas coisas para mim não faziam sentido mais para ele fazer, como eu ia fazer a palestra que o Espírito estava fazendo, eu fiquei tranquilo, eu falei, meu salário já está pago, né? Porque agora eu só vou precisar fazer o arremate final, que a palestra está sendo feita. Quando terminou, ele ficou olhando assim para ele. Aí eu olhei para ele assim e falei, depois da fala do irmão, eu só posso, aí fiz lá um complementozinho, encerrei, falei assim, não vou quebrar o clima que foi criado aqui, por essa mensagem tão bonita, encerrei. Quando terminou, ele veio falar comigo, olha Piau,
isso não acontece comigo, eu sou um médium muito controlado, mas não sei o que me aconteceu. Eu falei, você não sabe não, é? Você sabe, você só não está querendo você mesmo reconhecer, né? Então os espíritos fazem isso. Aí o espiritismo enfraquece na Europa, ressurge no Brasil. E no Brasil ele ressurge com essa vertente qual? Religiosa. Aí, estudando sobre isso, refletindo sobre isso, estou compartilhando aqui com vocês minhas reflexões em torno desse tema. Eu fiz uma análise comparativa com um trabalho que foi desenvolvido no começo do século XX por um pastor da igreja anglicana, Martin Lloyd Jones, que fez um profundo estudo sobre o Sermão da Montanha. O que é que o Lloyd Jones concluiu e que o brasileiro Simão Pedro utiliza no movimento espírita? Ele concluiu o seguinte: as bem-aventuranças são como se fosse uma montanha que você vai subindo no sentido da sua maturidade espiritual. E o Lloyd Jones diz o seguinte: você pode fazer uma percepção, uma compreensão das bem-aventuranças como a transformação do cristão na direção daquilo que ele deve vir a ser. Então você começa com bem-aventurados os aflitos, que seria um lado da montanha, até você chegar do outro lado da montanha, na nona bem-aventurança, conforme o Evangelho de Mateus, que vai dizer: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, humilhados e maltratados em nome do Senhor. Então, você só alcança a condição de estar plenamente na nona bem-aventurança quando você já é um cristão renovado, transformado, diz o Lloyd Jones. Então ele vai dizer o seguinte: cada um de nós vai avançando no processo de percepção e de apropriação das bem-aventuranças. Puxando o pensamento do Lloyd Jones para a compreensão das leis morais que estão contidas na codificação, a gente vai pensar o seguinte: em cada encarnação você vai atualizando o seu potencial. E uma encarnação você avança mais na lei do trabalho, na outra na lei de reprodução, na outra na lei do progresso, na outra na lei de liberdade. Em cada encarnação elas estão todas presentes. E a gente vai avançando progressivamente em cada uma delas. Aí vocês podem perguntar: mas o que é que isso tem a ver com as fases da doutrina espírita? Refletindo sobre isso, pode ser que seja uma maluquice de minha parte, eu fiz uma transposição da ideia original de Kardec, que pensa nas etapas como se elas fossem sequenciais em instantes, como um processo que vai sendo progressivo de acúmulo de força. Se você colocar na base a fase da curiosidade e colocar no topo o mundo de regeneração, ou a fase da regeneração social, você vai perceber o seguinte: à medida que a doutrina espírita avança, à medida que o conhecimento espírita se desenvolve, de uma forma ou de outra, cada um de nós individualmente e como coletividade, vamos passando por essas diversas fases, com maior ou menor intensidade. Em um determinado momento é a curiosidade, em um determinado momento é o aspecto filosófico, em outro é o aspecto religioso, em outro é o momento do confronto para que essas ideias possam se estabelecer. E você vai caminhando e transitando e vai desenvolvendo essas diversas etapas. E aí, quando a gente pensa nos novos tempos e a gente olha para o movimento espírita do século XXI e pensa no Brasil, no começo do século XX enfrentou-se a mesma oposição que se enfrentou em 1861. Se nós compreendermos esse processo como um processo progressivo, você vai perceber, e nós vamos perceber, que são movimentos de aperfeiçoamento, são movimentos de desenvolvimento. Por exemplo, hoje nós estamos atravessando uma fase de maior senso crítico em relação à compreensão mente e cérebro. Não sei se vocês já perceberam isso. A filosofia da mente, os estudos sobre espiritualidade, falar sobre esse tema voltou à tona. Tem mais ou menos uns 5, 6 anos que essa discussão sobre materialismo, espiritualismo,
ela voltou à baila. Hoje você tem no Brasil e em outros países o ressurgimento dos grupos de pesquisa sobre saúde e espiritualidade, os efeitos da oração, os efeitos do passe. Tem um trabalho que foi publicado há uns 3 anos nos Estados Unidos. As pessoas estão adoecendo, esqueci o nome do pesquisador agora, Duncan. Não tem, é muito caro o livro, eu só li umas resenhas sobre ele, R$500, não tem condição de comprar R$500 no livro, que não é de minha área de conhecimento não. Eu li umas resenhas sobre ele, confesso para vocês. O pesquisador, ele chegou à seguinte conclusão: nos Estados Unidos, as pessoas brancas, endinheiradas, bem posicionadas socialmente, estão morrendo de tristeza, estão se suicidando. E eles fizeram estudos comparados demonstrando que aquelas pessoas que têm algum tipo de religiosidade em suas vidas estão vivendo mais e melhor. Os trabalhos de Viktor Frankl, os trabalhos do próprio Freud estão voltando à tona. Os estudos de Jean-Michel Charcot, que são lá, acho que do começo do século XX, lá na França, que tratou acho que uns 3, 4 mil pacientes lá no instituto dele, lá na Saint-Pétrière, estão voltando à baila. As pessoas estão fazendo congressos para discutir fisicalismo, que seria o materialismo do passado, e o dualismo, que é o espiritualismo no presente. As pessoas estão parando para discutir se a mente ou o espírito é uma consequência da matéria, se a matéria existe independentemente do espírito, o dualismo. Então vejam, a discussão está voltando, e está voltando fora das casas espíritas. Eu participei de uma webconferência outro dia, e o camarada colocou lá, entre os diversos autores, o professor Alexandre Moraes, do Núcleo de Pesquisa sobre Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele colocou lá, entre um monte de autores, Allan Kardec, Leon Denis, Flammarion, Gabriel Delany, e uma série de outros. Eu falei, gente, são autores, os pais da ideia estão ali misturados no meio daqueles outros citados em ordem alfabética. Mas o que isso mostra para nós, pensando nesses novos tempos? Que nós, como espíritas, precisamos trazer para dentro das nossas discussões essa efervescência de sermos espíritos, essa efervescência de sermos seres biopsíquicos, sócio e espirituais. Isso precisa ter impacto para nós. A frase fora da caridade não há salvação precisa recuperar em nós espíritas a alegria, a disposição, a força de empreendermos essa tarefa dentro da sociedade onde nós estamos inseridos. Se você pega os livros de estudo da religião, publicados no começo dos anos 60 ou dos anos 70, eles vão mostrar que as obras sociais espíritas eram disparadamente no Brasil as maiores e mais potentes. Eles vão mostrar que os espíritas tinham uma inserção socioassistencial muito grande dentro da sociedade. Evidentemente que a sociedade se transformou. As políticas públicas de inclusão social saíram do papel com a Constituição de 1988. O Estado assumiu um papel que ele não vinha assumindo durante décadas. Não vou entrar aqui na discussão política, mas hoje você não tem mais espaço para ter uma escola espírita, como já teve no passado, um hospital espírita. Por quê? Porque custa muito caro, você tem políticas públicas efetivas sobre isso, etc, etc. Mas tem espaço para creche, tem espaço para abrigos. Por exemplo, se nós pegamos os dados objetivos da sociedade, nós estamos no Brasil transitando para núcleos familiares cada vez mais restritos. Pessoas que não querem casar, pessoas que não querem ter filhos, pessoas que preferem morar sozinhas, pessoas que preferem relações mais fluidas, pessoas que resolvem afastar-se dos seus núcleos familiares originais.
Paralelamente a isso, não sei se vocês perceberam, nossos métodos de preservação da vida estão melhorando. As tecnologias de sobrevivência do humano, elas estão avançando. Então, se você tiver uma condição financeira razoável, não precisa ser muito grande, for pobre igual a mim não, aí vai ter dificuldade, mas se não for, você vai poder colocar um ouvido artificial, um olho artificial, um coração, um pulmão, um fígado, um rim, uma perna, um braço, um dedo, um homem biônico, uma mulher biônica, você vai poder ser, nós poderemos ser no futuro. Porém, ao envelhecermos, eu não sei se vocês sabem, tem as doenças que são associadas ao envelhecimento. Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de demência, alguns transtornos incapacitantes, podem ocorrer acidentes. E o que vai acontecer com as pessoas muito idosas, sem parente? Vão precisar de instituições de longa permanência para idosos. Não estou falando idoso desamparado. Estou falando aquele idoso que pode ser um professor, um médico, um bancário, um profissional da Receita Federal, pode ser um advogado, uma advogada, vai ficar onde? Então há um espaço para instituições de longa permanência para idosos, há espaços para creches, há espaços para trabalhos sociais os mais diversos, há espaços para pesquisa espírita, os mais diversos. Mas nós temos que lembrar, ao pensar sobre isso, nessa dimensão biopsico-espiritual. Nós estamos vivendo em uma sociedade coletivamente adoecida. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas estão alcançando êxitos da dimensão profissional, mas estão infelizes nas suas relações pessoais. Às vezes infelizes na sua relação consigo mesmo. É só olharmos a depressão, o suicídio, as doenças da alma que estão acometendo inúmeras pessoas, principalmente fortalecidas nesse período de pandemia. E todos esses elementos apontam para o fato de que nós espíritas estamos num momento de transição. Não uma transição planetária proposta por Manuel Filomeno de Miranda, mas uma transição evolutiva dentro do movimento, na definição e redefinição de nossos papéis. Por quê? Porque quando a pesquisa espirítica começou, quando os estudos de magnetismo começaram, eu acho que era bom você trocar de lugar, você está com frio. Você está bem no outro lugar, você aqui do lado de mim. Além do carro espiritual, sente aqui do lado dela, não se preocupa não. Fica tranquila, os espíritos que ela carrega estão tudo bem hoje. Ó, você ficou bem na frente da câmera. Do lado de cá. Fica tranquilo, Mireia hoje só trouxe os guias. Os que ela trata, ela traz na outra reunião, e na de quarta vez você traz. Não, eu vou beber um pouquinho já, me desculpe, viu, Mireia? Não, eu sou espírito. Os espíritos que ela captura lá com os pacientes para poder fazer o tratamento, ela traz terça. Hoje ela trouxe só os guias. Então, quando a gente pensa nos novos tempos da doutrina espírita, nós temos que nos lembrar disso. Quando o espiritismo começou, quando o magnetismo, o Mesmer, o Maxwell começou, a medicina estava dando os primeiros passos, arranhando a casca do ovo. Para vocês terem uma ideia, em 1804, a tese do átomo voltou à tona, que estava desaparecida, sumida. Hoje parece uma bobagem isso. Na virada do século XX, J.J. Thomson descobriu o elétron. De lá para cá, em pouco mais de 120 anos, nós, através da pesquisa aplicada de física e de química, nós avançamos na física quântica, na física de partículas, na química, na medicina, na biologia, nos estudos de matemática. E às vezes a gente chega na casa espírita e as pessoas estão praticando o magnetismo como se praticava no século XVIII, no século XIX. Tá certo? Tá, é o que as pessoas têm que oferecer. O que eu estou trazendo aqui como reflexão é que nós precisamos trazer
essa discussão para nos impulsionar no aprofundamento do nosso conhecimento espírita. Nós precisamos ler a codificação, estudar o livro dos Espíritos, estudar o livro dos Médiuns, à luz dos avanços da ciência, porque essa é a proposta de Kardec, essa é a proposta dos Espíritos. Nós precisamos trazer a reflexão e a discussão para nós não cairmos no descrédito das pessoas que estão refletindo e raciocinando sobre as coisas. Às vezes você chega na casa espírita e a pessoa diz assim: sim, e a água fluidificada? Eu posso colocar no chão? Eu posso colocar não sei o quê? Tem que ser água gelada, água natural, não sei o que lá. Aí você olha e fala assim: sim, por que não pode ser água gelada? Ou por que não pode ser água natural? Eu disse, não, por isso você vai cair no Alasca. Se a pessoa for fazer fluidificar a água, tem que esquentar? Então o pessoal que mora lá na Alemanha, no período que está nevando, para tomar água fluidificada tem que esquentar para poder chegar a 18, 20 graus, 22 graus, que seria a temperatura ambiente. Não está vendo que isso é bobagem? Ah, não pode cruzar a perna, não pode cruzar o braço, não pode fazer não sei o que, não pode fazer não sei o que lá, não pode vestir rosa, não pode vestir preto, não pode vestir branco, não pode vestir azul, não pode não sei o que. Não está vendo que isso era uma infância do nosso desenvolvimento. Ah, mas os Espíritos estão falando, Piau. Aí você vai lá e pega o livro dos Médiuns. No livro dos Médiuns tem um capítulo dedicado às comunicações apócrifas. E sempre mexeu com minha cabeça. Por que Allan Kardec coloca no livro dos Médiuns um capítulo sobre essas comunicações apócrifas? Ou seja, as comunicações que são assim, pueris, simples, ou até distorcidas, para a gente poder entender que Espírito também fala bobagem. Por que ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo uma reflexão dizendo o seguinte: preste atenção na mensagem dos Espíritos, porque os Espíritos não são nada mais, nada menos que as almas dos homens. E assim como eles são as almas dos homens, eles também são falhos. Aí eu, na minha rudeza, fiz uma análise, uma transposição mais ou menos assim: se o camarada aqui era preconceituoso, quando ele desencarna, ele não deixa de ser preconceituoso. Ele continua sendo. Se ele, quando estava encarnado aqui, acreditava que manga com leite faz mal, eu acreditava nisso até há um tempo atrás. Quando você não acreditava que manga com leite faz mal, quando ele chegar no plano espiritual, ele virar o cabo, manga com leite não. Manga com leite mata. Aí nunca mais você vai tomar manga com leite, vai dizer que Pai Piau falou. Pai Piau é o espírito que sabe das coisas. Então assim, tem dimensões da pesquisa espiritual que nós precisamos trazer para ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão apavoradas com o processo obsessivo, estão apavoradas com o umbral, estão apavoradas com a morte. Muitas delas estão apavoradas com a morte, meus amigos e minhas amigas, não é porque ela não sabe que vai morrer, não sabe. É porque a gente se conhece. E como a gente se conhece e sabe que faz menos do que poderia, que muitas vezes a gente deixa a preguiça, não sei se acontece com vocês. Olha, para de gravar aí, tudo isso que eu vou falar aqui, não pode colocar não. Você fala assim, eu vou ler aquele livro, não sei o que, mas aí está passando a novela, está passando um filme, está passando não sei o que, ou então você está lendo, não sei se você já leram aquele livro Torturado, do Baiano, Torturado. Eu comecei a ler e não parei mais. Eu fui lendo tão rapidamente, lendo, que eu fiz igual novela. Quando chegou no ápice de um determinado capítulo, eu parei, fechei e falei assim, vou fazer igual filme, agora deixa aqui. E fiquei remoendo na minha cabeça e falei, peraí, deixa eu pegar. Só parei de ler quando terminei na última página. Recomendo, inclusive, o livro do Baiano. Esqueci o nome dele agora. Quando eu estava lendo aquele livro, não li mais nada. Fiquei absorto, fazendo só aquilo ali. Faça uma transposição disso para as ações nossas. Aí quando você pensa assim, vou desencarnar amanhã, na hora que eu chegar no tribunal do plano espiritual, para prestar conta do que eu fiz como espírita, deixa eu ficar aqui, senhor.
Eu tenho um filho para criar, tenho um neto para batizar, deixa formar os meninos, me dê mais um minuto, me dê mais um período, me dê mais um tempo. Por que a gente não quer ir para lá? Porque a gente está apegado. Nós chegamos aqui não trouxemos nada. E vamos passar para o lado de lá, vamos levar o quê? Nada. Só aquilo que está na nossa cachola, só os afetos, só as emoções, só os desejos, só os sonhos, só os sentimentos que a gente cultivou ou não, durante o período que passou por aqui. Quando a gente pensa na proposta da doutrina espírita, a gente tem que pensar nisso. Se eu sou espírito, eu não tenho nada, isso é o desapego completo. Quem não tem nada vai perder o quê? Se você não tem nada a perder, por que você está preocupado? Está vendo aí como isso concatena com o que Jesus fala? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Olhai as aves do céu, olhai o lírio do campo. Quem alimenta o pássaro? Quem embeleza as flores? Ou utilizando a poesia de Fernando Pessoa, o dia nasce bem ou mal, sem edição original. Se você para e pensa, quando diz assim, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. O fundamento da doutrina é nos ajudar a compreender que nós somos seres imortais, que o fogo não seca, a água não molha, inatingível, intocável, eterno, centelha divina, manifestação do divino na terra. E se Deus é amor, nós somos o quê? Amor. Aí a gente fica, meu Deus, mas o problema nosso é real. O sofrimento é real. Aqueles que são aqui terapeutas, psicólogos, psicanalistas, etc., sabem disso. A dor do paciente é real. Mas nós precisamos trazer essas inovações, do mesmo jeito que o telescópio está enxergando aquilo que a gente só vai ver daqui a alguns milhões de anos, e que os nossos microscópios estão nos permitindo perceber coisas que não estão visíveis e não serão visíveis pelo nosso espectro. Nós precisamos, como espíritas, avançar nessa dimensão, olhar para o outro como espírito, olhar para além do físico, olhar para além da dor momentânea que ele está sentindo, e perceber o seguinte: nós somos pessoas com as mentes, com as cabeças complicadas. Não é agora não, é desde sempre. Eu fico pensando, tem um experimento do Charcot, que fica ecoando na minha cabeça quando eu li falar sobre isso, que eu não sou psicólogo. Ele hipnotizava as pessoas que estavam com problema e transponia o problema de um para o outro. Uma que estava sentindo uma coisa, ele passa para dizer o quê? Não é físico, é mental. Hoje os cientistas estão discutindo mente e cérebro, e estão chegando à conclusão, os que são sérios, que nenhum dos dois lados está conseguindo convencer o outro. Mas pelo menos no campo científico eles estão começando a compreender, o avanço da neurociência tem contribuído para isso, as discussões, etc, etc, que há algo mais além do corpo. Se esse algo mais sobrevive, se esse algo mais se comunica, se esse algo mais preexiste, se retorna ou não retorna, eles ainda estão em dúvida, mas eles já estão se abrindo para isso. Nós, nesses novos tempos do movimento espírita, precisamos acreditar no espírito, precisamos nos sentir espírito. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos que nos lembrar que os espíritos estão do nosso lado. Nós temos que nos lembrar que há uma multidão invisível aos nossos olhos, mas que está próxima de nós, que não está próxima de nós para nos perseguir, para nos humilhar, para nos maltratar. Está próxima de nós. Por que está próxima de nós? Assim como nós estamos próximos aqui. Simples assim. Essa simplicidade do existir precisa estar presente nos novos tempos do movimento espírita. Uma relação com os espíritos desprovida de medo, desprovida de receio, desprovida de ansiedade, desprovida de expectativas falsas sobre respostas para as perguntas que não têm resposta, trazendo para nós a leveza e a beleza de estarmos encarnados. Isso precisa fazer sentido para nós.
Por que eu estou aqui? O que eu estou experimentando? Por que essa dor está presente? Por que essa dificuldade está presente? Por que essa alegria está presente? Por que esse sucesso? Por que esse insucesso? Compreendendo o quê? Que é como uma escola, onde talvez a lição não fique tão clara no momento em que está sendo ministrada, mas lá no amanhã, quando a gente olhar para trás, a gente vai perceber que somos como pequeninos quebra-cabeças, que vamos sendo montados peça por peça, e como a gente está muito próximo, a gente não consegue perceber a beleza, mas quando a gente olha distante, e se olha, e se vê, e percebe o quanto avançou nesses séculos de reencarnação, o quanto se transformou, o quanto melhorou, e o quanto ainda tem que melhorar, aí a gente vê que o grande arquiteto, o grande construtor de tudo isso, através dessas leis, nos impulsiona nessa direção da transformação. O novo tempo do Espiritismo nos convida a avançarmos nessa direção, de nos olharmos a cada amanhecer como espíritos imortais. Muita paz, beijo!